Muito bem, então com a palavra o nosso moderador, Naércio Menezes. Olá, bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Eu sou professor de economia, uma área muito citada na última sessão, professor do INSPER e da USP, e eu coordeno o grupo de cientistas do Núcleo Ciência pela Infância. Então, o INSPER faz parte dessa parceria, devido à importância da primeira infância para todos os resultados posteriores, em termos de capital humano e das pessoas e produtividade do país. Então, nós estamos, desde o início, firmemente nessa parceria, como parceiros. E, além disso, nós temos um comitê científico do Núcleo Ciência pela Infância, cuja função é sistematizar e divulgar o que se sabe sobre desenvolvimento infantil. Tá? Então, são cientistas de várias áreas, eu vou citar até o nome deles, que é muito importante, para vocês terem uma ideia. Nós temos a Alicia Matizasevic, da Medicina, Ana Maria Chiesa, da Escola de Enfermagem da USP, o Antônio Ledo da Cunha, da Faculdade de Medicina da UFRJ, a Bassi Bilic, da Psiquiatria da USP, Charles Kirschbaum, da Administração do INSPER, Daniel Santos, da Economia da USP, Darcy Neves, da Universidade Federal da Bahia, Débora Mello, do Departamento de Enfermagem de Ribeirão Preto, Fernando Lousada, do Departamento de Fisiologia da Federal do Paraná, Guilherme Polanski, da Psiquiatria da USP, Lino de Macedo, que está aqui, do Departamento de Psicologia da USP, Márcia Castro, que participou aqui da sessão de Harvard, Maria Beatriz Linhares, do Departamento de Neurociências da Medicina da USP, Maria Malta Campos, da Fundação Carlos Chagas, Maria Tereza de Souza, do Departamento de Psicologia da USP, Ricardo Paes de Barros, que fez a apresentação ontem aqui, Rogério Lerner, da Psicologia da USP, Vladimir Ponsec, da Fundação Getúlio Vargas, a Juliana Porto, doutoranda da PUC do Rio Grande do Sul, a Beatriz Abuchain e a Joana Costa. Então, somos todos cientistas, como vocês podem ver, de várias áreas do conhecimento, de várias regiões do país, todos trabalhando para divulgar a importância da primeira infância através desses estudos que nós estamos lançando hoje. Então, nós já tivemos um primeiro estudo produzido, que foi o impacto do desenvolvimento na primeira infância sobre a aprendizagem, e agora estamos lançando 2 outros estudos, chamados A Importância dos Vínculos Familiares na Primeira Infância e também Funções Executivas e o Desenvolvimento na Primeira Infância, habilidades necessárias para a autonomia. Vocês receberão esses estudos ao final do seminário, depois que entregarem a avaliação do seminário, vocês vão receber uma sacolinha dessa com o filme e os estudos para serem divulgados nas comunidades. Tá? Então, essa sessão visa fazer um resumo, uma apresentação desses 2 estudos que estamos lançando hoje. Tá? Então, os estudos é uma produção conjunta de todos esses pesquisadores que eu listei, e na redação final, nós temos um grupo específico de pesquisadores e a Beatriz e a Joana participando da redação de cada um desses estudos. Então, vamos começar a apresentação. Primeiro, a Beatriz Abuchain, que é graduada em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Educação também pela PUC do Rio Grande do Sul, e tem doutorado em Educação pela PUC São Paulo. Trabalha como pesquisadora na Fundação Carlos Chagas, e tem experiências nas áreas de educação e psicologia. Tá? Então, a Beatriz vai apresentar, fazer um resumo do estudo A Importância dos Vínculos Familiares na Primeira Infância. Muito bom dia a todos e a todas. Eu recebi esse convite de vir aqui apresentar o nosso trabalho do nosso grupo com muita satisfação e com muita honra. E também com o peso da responsabilidade de representar esses especialistas que o Naércio mencionou.
Foi um trabalho bastante árduo a escrita desse paper, para vocês entenderem um pouco a metodologia que a gente utilizou. Cada profissional, dentro da sua área, dentro da sua expertise, fez uma pesquisa bibliográfica extensa e produziu um texto a respeito do tema dos vínculos familiares, que é um tema que perpassa várias áreas de conhecimento, e, ao final, a partir desses trabalhos individuais, nós juntamos nesse texto que vocês têm em mãos. Então, foi quase assim um ano de reuniões, de debates, bastante interessante, bastante enriquecedor, e eu espero que agora eu consiga passar para vocês as premissas principais desse trabalho. Um dos objetivos desse paper é sensibilizar a sociedade, de uma maneira geral, trazendo evidências que sejam consistentes, trazendo um estudo aprofundado sobre a importância dos vínculos familiares no desenvolvimento infantil. A gente deseja também sensibilizar os gestores públicos no sentido de dar subsídios para eles na formulação de políticas voltadas para a primeira infância. A gente começa o paper falando da questão dos vínculos familiares, da sua importância, de como que eles se constituem, para depois especificar quais são as contribuições que os profissionais da área da saúde e da educação podem dar para a promoção desses vínculos. Uma vez que nós sabemos que a maioria das crianças, durante a primeira infância, vai passar por serviços de saúde, serviços médicos, e vai também passar pela educação infantil. O que a gente chama de vínculos familiares, né? Seriam os vínculos que as crianças estabelecem com seus cuidadores dentro do contexto familiar, possibilitando uma base que seja segura para todo o seu desenvolvimento posterior. É interessante apontar para vocês que, quando eu estava preparando essa apresentação, eu joguei no Google Images, vínculos familiares, e a primeira imagem que apareceu na minha busca foi essa imagem que vocês estão vendo, de uma pai e mãe, supostos, pai e mãe, os 2 filhos e até um cachorro, e foram encontradas muitas imagens desse tipo, dessa família, que a gente pode considerar que é uma família padrão, família nuclear burguesa, mas o conceito de família que nós adotamos nesse estudo, ele é mais amplo. O que então, a gente está entendendo por família? A gente está entendendo por família uma organização social que pode ou não ter vínculos consanguíneos, mas que há uma união, uma conectividade entre os seus membros pelos afetos, por atitudes que sejam mútuas de cuidado e de proteção. E aí a gente vai incluir as mais diversas configurações que as famílias têm na contemporaneidade. Então, a gente está incluindo aí famílias monoparentais, famílias reconstituídas, famílias com casais homoafetivos. E como que se constroem os vínculos? Vários estudos mostram que a criança, que o bebê, desde muito pequeno, ele tem uma capacidade que é inata de querer se vincular à pessoa que cuida dele, à pessoa que acolhe ele. Por outro lado, os cuidadores, os adultos, eles têm que se mostrar responsivos, eles têm que se mostrar acolhedores a essa criança para que o vínculo seja estabelecido, principalmente em situações que a criança vivencia estresse, que ela está passando, ela está tendo alguma dor, ela está tendo alguma necessidade. Então, esse olhar do adulto, que é um olhar empático, que é um olhar de se colocar no lugar do bebê ou da criança pequena, é que vai construir uma base de confiança. E sabemos que essa base de confiança é primordial para todo o desenvolvimento posterior. O que pode acontecer? O que a gente coloca como fatores de risco? A família, os adultos, não estarem disponíveis para fazer essa leitura e esse acolhimento da criança. Famílias em situação de vulnerabilidade, qualquer tipo de vulnerabilidade social, econômica, psicológica, talvez tenham mais dificuldade em estabelecer vínculos que sejam sólidos e acabam por estabelecer vínculos mais frágeis.
E aí há também uma gama imensa de pesquisas que vai mostrar que, quando esses vínculos são estabelecidos de uma forma mais frágil, vai ter um impacto muito negativo no desenvolvimento dessa criança. Então, nós defendemos que intervenções sejam feitas junto às famílias para a promoção dos vínculos. E o que a gente quer dizer com isso? A gente não quer dizer dar um almanaque para as famílias de como você deve se relacionar ou cuidar do seu filho. Não é por aí. A atuação dos profissionais tem que ser no sentido de sensibilizar e informar sobre o desenvolvimento infantil, sobre a importância desse olhar empático, acolhedor, reconfortante para a criança. Então, a gente fala de um empoderamento das famílias nesse processo. E aí a gente cita algumas políticas que podem ser consideradas fatores de proteção, tanto diretos quanto indiretos. Então, um fator que seria direto, uma política direta, é uma política mesmo de promoção da primeira infância, por exemplo. Mas também políticas que melhoram os serviços públicos e fazem, talvez, famílias que estejam numa situação de vulnerabilidade social ter mais tranquilidade na vida e conseguir se conectar mais com o seu meio familiar, também são políticas que devem ser consideradas importantes. No sentido dessas intervenções, então, nós tratamos da atuação dos profissionais, especificamente da educação e da saúde nesse estudo, né? Não menosprezando a atuação dos outros profissionais, mas escolhemos focar nesse estudo esses dois profissionais. Em relação à saúde, existem vários momentos que o profissional da saúde pode atuar junto às famílias nesse sentido. Então, tem toda a questão do pré-natal, do parto, do puerpério, das primeiras consultas ao pediatra, das primeiras idas aos postos de saúde, que são momentos que a gente considera que são chaves para essa intervenção. E o que esse profissional pode fazer? Ele pode informar, dar informações, conversar sobre o desenvolvimento da criança, discutir estratégias de cuidado e educação com as famílias, e também poder diagnosticar precocemente ou ver sinais quando algum problema está acontecendo. Por exemplo, né, uma coisa que é muito comum, uma mãe que tem uma depressão pós-parto, né, que de alguma forma desestrutura esse vínculo com a criança. Então, esse profissional pode intervir nesse momento, fazendo um encaminhamento adequado a essa situação. Eu já falei dos momentos chaves de intervenção, e uma outra coisa que nós ressaltamos também nesse estudo é a importância da gente ter um registro, como a caderneta da criança, né, o cartão da criança, que seja preenchido pelos profissionais, por duas razões. Primeiro, porque ele traz um benefício direto à criança e à sua família, quer dizer, existe uma continuidade, essa criança muda de profissional, o profissional o novo profissional tem como saber o que está acontecendo com essa criança, como que está sendo o desenvolvimento dela. E a gente tem um sistema que possa colocar juntos as informações da infância brasileira em todo o país, pode ajudar muito no subsídio tanto de ações da gestão quanto de legislação em relação a ações mais acertadas da primeira infância. Em relação aos profissionais da educação infantil, fizemos uma busca, principalmente em estudos nacionais, que, infelizmente, mostram que as relações entre a unidade de educação infantil e as famílias não são boas. Quer dizer, não há um diálogo, esse diálogo, às vezes, fica muito restrito a questões do cotidiano, mas de uma forma muito superficial. Então, se comeu, se não comeu, se está com febre, se não teve febre. Se percebe também nas unidades de educação infantil, analisadas nesses estudos, de que não há estratégias consistentes para o envolvimento das famílias na unidade. Então, o cenário não é muito favorável. E a gente percebe, na fala de alguns profissionais da área da educação, alguns preconceitos em relação
às famílias, principalmente as famílias de baixa renda. Então, a gente acha que esse é um tema muito importante de ser tratado na área da educação infantil, de ser pensado com mais profundidade. Por quê? Porque boas relações podem trazer benefícios imediatos a todos os envolvidos. Então, do ponto de vista da instituição, se ela tem uma proximidade maior com a família, ela consegue conhecer melhor a clientela dela, ela consegue também revisar seus próprios procedimentos, buscando uma melhoria na qualidade do atendimento, e ela consegue atender melhor essa criança, uma vez que ela sabe qual é a realidade que essa criança vive dessa família. Do ponto de vista das famílias, acho que eu já mencionei, é a importância de ter informações sobre o desenvolvimento infantil e poder entender como esses vínculos iniciais familiares são importantes. E a criança, claro, é quem mais se beneficia com essa proximidade nessa relação, inclusive porque ela sente daí que existe uma continuidade entre o que acontece na casa dela e o que acontece na escola de educação infantil, que às vezes é o lugar que ela passa a maior parte do dia acordada. Bom, finalmente, a gente defende a ampliação, a criação, o fortalecimento de programas voltados para a primeira infância e para as famílias, e numa proposta de programa que possa ser intersetorial. A gente sabe a complexidade que é colocar isso em prática, eu acho que a sessão anterior tratou muito bem disso, mas defendemos essa proposta que seja intersetorial, até porque o foco realmente tem que ser as crianças e a família, né? As famílias e não os setores. E uma última colocação é em relação ao aprimoramento da formação inicial e continuada, tanto dos profissionais da saúde, quanto dos profissionais da área da educação. Porque nós percebemos, e há estudos que evidenciam isso, que existe um despreparo para trabalhar numa equipe multidisciplinar e que esses profissionais talvez não estejam tão sensibilizados para esse tema dos vínculos familiares. Essa foi uma pequena amostra do que está no nosso estudo e eu convido todos vocês a conhecerem mais. Uma boa leitura. Obrigada.